São 10 horas. Jornal das 10, com a edição do Luís Soares. Arranca daqui a pouco a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. António José Seguro discursa pela primeira vez como Presidente da República numa cerimónia do 10 de junho. Que este ano acontece em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. António José Seguro escolheu o professor universitário açoriano Miguel Monjardino, também especialista em relações internacionais e nascido em Angra do Heroísmo, para presidir as comemorações deste ano, que começaram já no fim de semana no Luxemburgo. O Primeiro-Ministro vai marcar também presença nestas cerimónias, assim como outros membros do Governo e dos vários partidos. Ontem o Presidente da República dedicou a tarde a contactar com a população nas ruas de Angra do Heroísmo, assistiu ao hastear da bandeira e fez uma arruada de quase 2 horas. E pelo caminho, a Vasco Maldonado Correia, o Presidente falou 5 línguas e foi comparado a um deus. No dia em que completa 3 meses em Belém, António José Seguro usou as ruas de Angra do Heroísmo para fazer prova de vida e popularidade e logo encontrou uma ajuda divina. Você é uma pessoa, entre aspas, como Deus, dos homens, do povo, um pé descalço. E é isso que nós precisamos no nosso país. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou só um português, simples, como a senhora. É isso mesmo, é por isso que sou uma pessoa muito especial. De pés bem assentes na terra, o Presidente da República mostrou à vontade, com todas as idades. Benedita, que nome tão bonito. Benedita. É, muito bem. Neste 10 de junho, Seguro quer mostrar que continente e ilhas estão unidas, mas encontrou quem desafie a hierarquia. Mas sou açoriana, fico portuguesa. Muito bonito essas duas bandeiras. Muito bonito. E se é certo que veio celebrar o Dia de Portugal, não se livrou de experimentar várias línguas, a começar por um francês competente. Bastante emoção. Um espanhol arranhado. Venimos aqui para fazer crochê, trabalhos manuais, Conversar, conversar, bom pasar. tempo, Sí, não? señor. De qualidade. Sí. Pois muito bem. E o alemão possível. Com a base das lajes aqui tão perto, o difícil é não encontrar um norte-americano nas ruas, mas alguns vieram só de férias. Is your first time here in Portugal? But not the last time, I hope. No way. Yes, of course. You know that tomorrow is our national day. I heard, yeah. Yes. You have the 4th of July, you have the 10th of June. Okay? Bye. Thank you. See you. O Presidente da República em modo poliglota a mostrar à vontade com turistas e locais nas ruas de Angra do Heroísmo. Vasco Maldonado Correia a acompanhar a visita do Presidente da República à Ilha Terceira nos Açores, depois da cerimónia do 10 de junho. Esta tarde, durante a noite, vai também assistir a um concerto em Angra do Heroísmo que vai acabar com um espetáculo de fogo de artifício na Bahia. E vamos transmitir a cerimónia do 10 de junho na Rádio Observador pouco antes das 11 da manhã. A Federação Portuguesa de Judo diz não ter recebido alertas para qualquer ligação de Jorge Fonseca ao consumo de drogas. O Presidente, Sérgio Pina, diz mesmo que todos foram apanhados de surpresa. Uma reação que surge depois do envolvimento do atleta e medalhado olímpico no chamado caso Uber da droga. Jorge Fonseca está na lista de testemunhas, mas também surge na sentença que levou à condenação de 3 arguidos como um dos clientes de Nuno Ricardo. Ao Observador, o Presidente da Federação de Judo mostra-se aliviado e lembra também a Miguel Pina Andrade que o atleta não é arguido de forma nenhuma. Na primeira reação, Sérgio Pina admite que a notícia o deixou de boca aberta e lembra as regras apertadas a que os atletas de alta competição estão sujeitos. O presidente da Federação do Judo diz ainda que, para já, não vai dirigir-se ao atleta para tentar perceber os contornos do caso. Afirma que falou com o treinador e agora está a dar espaço para Jorge Fonseca aclarar as ideias. É o que diz Sérgio Pina, que acrescenta que não quer ser um elemento que vá ter alguma interferência negativa no caso. Importa também recordar, Miguel, qual é o envolvimento dos doca portugueses no chamado caso Uber da droga. Jorge Fonseca foi interceptado numa escuta da PSP a pedir 4 pastilhas ao sócio do dealer dos famosos. Ao Observador, o advogado do atleta nega qualquer compra ou consumo de estupefacientes e já esta semana o próprio Jorge Fonseca veio reiterar não ter cometido qualquer crime nem ter consumido quaisquer drogas. A verdade é que a escuta é de outubro de 2024 e quando questionado sobre quais os testes antidoping a que o atleta
atleta tinha sido submetido. Sérgio Pina diz que desde os Jogos de Paris, em 2024 e até o início do ano passado, Jorge Fonseca não fez qualquer competição internacional. Não é por isso claro a que testes foi submetido naquela fase. O presidente da Federação insiste apenas que nunca recebeu nenhuma notificação de problemas com o atleta. E Miguel, sabemos também já quais eram os pontos quentes deste Uber da Droga em Lisboa, ou seja, onde funcionava exatamente a operação. O negócio acontecia na Grande Lisboa, Luís. Fosse à porta de restaurantes, junto a centros comerciais, nas principais praças da cidade ou em bares na zona da Costa da Caparica. E até mesmo em casa do próprio líder da rede. Em alguns casos, as transações ficaram registadas nas escutas que a PSP realizou. Noutros, os agentes assistiram em direto e ao vivo à compra e venda de drogas psicadélicas. Seguiam as movimentações de Nuno Ricardo e de Lionel Nhaga e estavam a poucos metros dos dealers quando se deslocavam até junto dos clientes para concluir o negócio. O jornalista Miguel Pina Andrade com os mais recentes desenvolvimentos do chamado caso Uber da droga, com essa reação também do Presidente da Federação de Judo, que admite ter ficado estupefacto com o envolvimento do nome de Jorge Fonseca neste caso. Tema do artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador e que é assinado pelo editor de Sociedade, Pedro Rainho. Na atualidade internacional, a Rússia e a China pedem moderação a todas as partes depois de mais uma noite de ataques no Médio Oriente. Os dois países, que são aliados do Irão, consideram que as diversas partes envolvidas devem manter a calma e exercer moderação, parar de intensificar o conflito e de agravar a situação. Mensagem deixada por um porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. Mais tarde, também a porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores manifestou-se preocupada com os novos confrontos entre Estados Unidos e Irão e apela às duas partes para que demonstrem contenção e cessem imediatamente os ataques. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros já classificou os ataques dos Estados Unidos contra o Irão como uma clara violação de soberania. E avisa os países do Médio Oriente, onde há bases norte-americanas, de que podem ser um alvo se o Irão voltar a ser atacado. O chefe da diplomacia iraniana condena os ataques que, diz, violam de forma grosseira a lei internacional. É a resposta depois ao início da madrugada, os Estados Unidos terem informado que concluíram ataques de autodefesa contra o Irão. Na rede social X, o Comando Central norte-americano explica que atacou sistemas de defesa aérea iranianos e locais de radar de vigilância perto do Estreito de Hormuz. O mesmo centro de comandos refere também que a ofensiva surge depois de Donald Trump ter responsabilizado o Irão de ter abatido um helicóptero norte-americano. Na resposta, o Irão atacou bases militares dos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait e na Jordânia. A Guarda Revolucionária Iraniana reivindicou esses ataques como uma retaliação contra os ataques norte-americanos contra portos e ilhas no Estreito de Hormuz. No desporto, de saída do Benfica, José Mourinho quebrou o silêncio há minutos e agradeceu ao clube e a Rui Costa. Foi numa mensagem publicada há instantes nas redes sociais. José Mourinho diz que foi uma honra e um privilégio representar o clube nessa mensagem de 3 parágrafos. José Mourinho dirige também uma palavra de reconhecimento aos profissionais do Benfica Campos e também aos jogadores com quem diz que teve o prazer de trabalhar. Deixa um agradecimento e os votos de maior sucesso pessoal e profissional aos jogadores. Conclui José Mourinho com a ideia de que fica convicto de que, mais do que um momento, houve uma ligação duradoura do jogador, do treinador, também aos jogadores e ao clube. Ontem à noite, em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica oficializou a saída de José Mourinho para o emblema merengue. O Benfica recebe 15 milhões de euros do Real Madrid, o valor correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho de Mourinho. Depois disso, num outro comunicado enviado à CMVM, o Benfica confirma que Marco Silva assina contrato com as Águias até 2028. O técnico português de 48 anos estava livre no mercado depois de ter recusado renovar contrato com os ingleses do Fulham. Vamos ainda à Seleção Nacional que joga hoje. Roberto Martínez diz que este jogo frente à Nigéria é um bom teste para preparar a fase de grupos do Mundial. Sublinha que este particular contra a Nigéria não é um ensaio geral para o jogo contra a República Democrática do Congo, que é o primeiro adversário de Portugal no Mundial de Futebol. No entanto, Roberto Martínez admite algumas semelhanças entre as duas seleções e, portanto, considera que será um bom teste. Contra a Nigéria temos uma oportunidade de trabalhar aspectos que acho são semelhantes com os pontos fortes que o Congo tem, uma equipa africana diferente, tem muita flexibilidade tática, mas é um adversário exigente e que é mais um teste para preparar o nosso grupo. Roberto Martínez na antevisão do jogo particular contra a Nigéria, jogo marcado para Leiria às 8h45 da noite. E que tem relato aqui em direto na Rádio Observador. Vamos falar também sobre isso já a seguir no E o Campeão é.